Seguindo com a ideia de processos seletivos, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o teste técnico, né? O teste técnico ele pode ser de diferentes maneiras. Eu já expliquei no vídeo anterior sobre ele, mas basicamente você pode ou receber um trabalho de casa, ou você pode, por exemplo, ter que fazer um pair programming com alguém na hora. Receber um trabalho de casa, você tem todo o tempo para pensar, bolar uma aplicação, então eu não vou estar entrando muito no detalhe, até porque no vídeo anterior, que você pode estar assistindo no canal, você já viu como que funciona. Então, me chamo Kaique Oliveira e hoje a gente vai estar vendo como fazer um pair programming e como você se expressa durante o pair programming de uma forma que você venha a ter um bom resultado. Nessa modalidade de atividade, durante seu processo seletivo, você vai receber um link do GitHub ou de qualquer outro tipo de site. Você vai baixar uma aplicação, vai fazer um sync ali na sua máquina e a partir disso você vai realizar algumas solicitações que vai estar sendo pedida. Então, diferentes empresas fazem diferentes tipos de processo para essa etapa. Então, você pode ou ter que reescrever toda uma aplicação, ou você pode ter que reescrever um pequeno pedaço, né? E aí o tempo vai variar de acordo com isso. Normalmente você tem em torno de 1 hora para fazer uma alteração num pedaço de uma funcionalidade que existe naquele aplicativo de exemplo. Então, hoje a gente vai estar fazendo um hands-on em um exemplo que eu criei aqui, que faz uma requisição no endpoint na internet, retorna um valor e aí a ideia é que a gente reestruture ele explicando como que você deve interagir em cada passo, ok? Eu vou fazer alguns cortes durante o vídeo para que ele não fique tão longo, porque de modo geral, numa entrevista, você vai ter em torno de 1 hora e meia para estar fazendo. 1 hora e meia para estar fazendo um desafio, ok? Então a ideia é você expressar o seu conhecimento enquanto você está vendo diferentes coisas ao mesmo tempo. Basicamente, quando você recebe um desafio, acho que a melhor coisa que você pode fazer é tentar dar uma olhada se você tem alguma dica no README, ok? Uma vez que você recebeu o seu desafio, abra ele, sim, que deixa o Gradle trabalhando. Então comece entendendo o que é que vai estar sendo pedido. A pessoa que vai estar realizando o pair programming com você, ela também vai passar as instruções, vai deixar de forma clara o que é que você precisa fazer. Então, por exemplo, o que é que a gente vai estar trabalhando hoje nesse desafio em específico? Eu quero que o código seja alterado de uma maneira que seja mais fácil de mantê-lo, tá? A depender da empresa que você vai estar fazendo, ele vai ter todas as instruções que você deve estar fazendo, beleza? Então, uma vez que você abriu o projeto e fez o sync e faça logo, eu acho que é uma boa ideia você dar uma olhada no Gradle. Então, no meu arquivo Gradle, eu tenho infinitas diferentes tipos de dependências, é justamente para cobrir qualquer cenário de acordo com a necessidade do candidato, né? Então, se o candidato quiser utilizar programação reativa com a Rex Java, ele pode fazer o uso. Se ele quiser utilizar coroutines, ele pode fazer o uso da mesma maneira, tá? Se ele quiser utilizar XML ou Compose. A ideia é que, de modo geral, a interface não é tão importante, ou talvez não seja o primeiro item que você deve se preocupar. Então, vai ser um pouco indiferente se no primeiro momento você vai estar fazendo aí com Compose ou se você vai estar fazendo em XML, beleza? Então, uma vez que você entendeu o que é que o projeto pede, faça as perguntas para limitar o problema do que você tem que resolver. Então, por exemplo, uma pergunta que pode ser bem interessante de ser feita é: eu devo alterar a interface da aplicação ou eu devo manter a interface da aplicação como ela já está no projeto atualmente? Isso vai te trazer um foco para o que é que você deve resolver de fato, beleza? Então, uma vez que a gente já sabe, já limitou os problemas que eu devo resolver para esse desafio, então vamos dar uma olhada no código. Então, preste atenção que primeiro entenda o que é que você tem para fazer, dá uma olhada no Gradle para você entender quais são as dependências que você tem ali disponível para aquele projeto, e em seguida você pode partir para o código para entender o que está acontecendo, beleza? Nesse exemplo em específico, como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo um consumo de uma API do Chuck Norris que me retorna algum tipo de piada aleatória. Então, quando eu clico no botão Random, uma nova piada é recebida e eu exibo na tela. Simples dessa forma, tá? Então, dando uma olhada no código, o que é que você pode ver? O que é que você vai estar analisando? Todo esse código
é o código básico do aplicativo. Então, assim, veja que eu tenho minhas dependências sendo criadas aqui, certo? E eu tenho minhas requisições sendo feitas também na minha activity. Então, se eu, enquanto desenvolvedor, olho para esse código, a primeira coisa que eu pensaria em fazer é: opa, o pessoal quer ver como eu separo ou como eu organizo o meu código. Então, possivelmente eu começaria separando o que é um repository, o que é uma camada de domínio e coisas assim do tipo. E aí uma coisa que é bem interessante é: não tente inventar tanto. Veja mais ou menos o que é o padrão na comunidade, o que é o como todo mundo faz e tente seguir nessa linha. Se você vai para soluções muito customizadas, você pode ir por uma solução que não faz sentido para a empresa que você está aplicando e o pessoal achar que você não sabe ou não tem o conhecimento do que é que eles estão buscando. E às vezes você tem o conhecimento, você só focou em outro tipo de problema. Beleza? Então, olhando para essa activity aqui, eu vejo que tudo é feito nela, né? Desde a requisição, a criação de todas as dependências. E beleza. Então, a primeira coisa que eu faria seria uma divisão básica aqui de pacotes, vamos supor, domain, data, domain, e também view, né? O nome pode variar de acordo com o que você acha útil, né? De acordo com o que você trabalha no seu dia a dia. A partir dessa criação aqui, o que é que eu gostaria que você, enquanto pessoa sendo avaliada, fizesse? Comece a explicar o que é que você está fazendo. Então, eu vou colocar, eu estou separando dessa forma para que seja mais fácil de se encontrar dentro do projeto. Por que que eu estou separando dessa forma? Então, lembre-se que você é o candidato avaliado naquele momento. Então, você deve dirigir a reunião. É você quem deve tomar conta da reunião. Aquele é o seu momento. Então, enquanto você tiver toda a ação que você estiver fazendo, vá conversando, vá explicando o que é que você está fazendo. Então, no meu caso, eu gosto de fazer essa divisão aqui, de modo que eu consigo estruturar o código melhor e consigo separar cada um de acordo com a função que ele está exercendo. Tá, então eu separei o meu código aqui, o que é que eu começaria a fazer? Então, dado que eu vi que tudo se encontra na Activity, eu faria o seguinte: eu começaria criando o meu repository. O repository aqui ele vai ser uma coisa bem básica, tá? Mas a ideia é que você explique para o pessoal que você tem aquele conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Então, eu vou criar rapidamente aqui o repository. E aí você pode escolher o nome que achar melhor, de acordo com o problema que você está tendo que resolver. Você pode optar ou não por colocar uma interface também no seu repository. Vai muito da forma como você vai fazer. Para que o vídeo também não fique tão longo, eu não vou fazer. De modo geral, eu faria a implementação se necessário, né? Depende muito do que você está fazendo. O importante é você deixar claro. Por exemplo, como o desafio é bem simples, o que é que eu diria? Olha, eu não vou criar várias interfaces aqui para manter simplicidade enquanto a gente está fazendo esse trabalho. Ok? Então, no meu repository, eu posso olhar que eu tenho minha API aqui, tá? Ele me disponibiliza um método suspend. Você pode já receber esse arquivo com, vamos supor, já retornando algum tipo de valor com RX, depende muito do local que você está aplicando, tá? Uma vez que você começa a criar o seu repositório, então você pode partir para criar a sua classe do jeito que você acredita que faça sentido. E você vai explicando. Então aqui, por exemplo, o que é que eu diria? Eu estou criando o meu repository e eu vou colocar nos meus construtores todas as dependências que eu preciso, porque caso eu faça uso de algum framework de injeção de dependência, ou não, mesmo que eu faça a injeção de dependência manual, a melhor forma de estar se fazendo isso é através do construtor. Você pode falar dos solids, se você quiser, etc. Do jeito que você achar melhor. O importante é, continue falando ao mesmo tempo em que você vai produzindo código e vai gerando o resultado daquilo que você está fazendo. Então aqui eu tenho a minha API, que é do tipo API, ok? E como eu já tinha dado uma olhada, eu tenho o meu networking, que cria o meu retrofit client
aqui. Então, nesse momento, eu vejo que todas as minhas dependências são criadas dentro da minha activity. Eu posso vir em networking e talvez criar, por simplicidade, dado que eu estou num único módulo, um create API. Isso aqui já vai resolver o meu problema, tá? E aí eu deixo tudo devidamente configurado aqui. Também recebendo, obviamente, por parâmetro, e aí eu consigo configurar, consigo trocar o cliente do retrofit, se for o caso para teste, né? Você deve, novamente, ir explicando tudo isso enquanto você está escrevendo seu código. Então, por padrão, esse Create API, eu já vou deixar com que ele já crie já receba por parâmetro o próprio retrofit, né? Então eu vou deixar já como parâmetro default e com esse retrofit eu posso fazer uma API service aqui. Pronto. Isso daqui já resolve o meu primeiro problema para pegar uma dependência. Então veja que eu não estou falando especificamente de fazer um uso de algum framework de DI. Nas minhas dependências do Gradle, eu não tenho acesso a nenhum tipo de framework de DI. Mas é importante, dado como é o estado da arte das aplicações de Android hoje, citar qualquer um dos frameworks disponíveis no mercado. Seja DAG, seja Koin, seja Kotlin, não importa muito. Mas explica que você está seguindo os princípios. Seguir os princípios é mais importante do que entender um framework específico, tá? Então aqui eu já vou deixar meu valor por parâmetro como valor default. Seguindo com a implementação vai ser bem básica. Eu vou apenas fazer um get joke e aí eu já consigo retornar um valor após receber um tipo de resultado, tá? Então meu get joke por hora vai retornar o joke. Eu já havia dado uma olhada, que é uma classe que usa algumas anotações do JSON para deserializar a resposta, tá? Então, por hora, por simplicidade, eu vou manter esse joke aqui e aí eu faço API getJoke, faço um simples return. Então, aqui eu fiz minha requisição. Resolvi minha parte de repository, uma coisa bem simples, né? Poucas linhas, estou só fazendo a requisição. Mas o que eu faria e o que eu recomendaria fazer aqui também é um mapeamento. Um mapeamento do quê? Veja que essa classe joke tem diversas informações que eu não preciso. Quando eu olho para a interface da minha tela, eu apenas preciso do texto que eu vou receber dessa piada. Então eu posso fazer um mapeamento aqui que me retorne um valor dentro de uma classe que só tem a informação que de fato eu preciso. Então, dentro do meu repository, eu poderia fazer alguma coisa do tipo joke response e dentro do meu domain eu vou criar uma classe joke aqui novamente. E aí, por simplicidade, a classe que eu já possuía, chamada joke, eu vou só renomeá-la para joke response. Então veja que vale a pena, enquanto você está fazendo, explicar o que, é que você está fazendo. Por que eu estou renomeando? Porque essa classe aqui é uma classe em que eu vou receber uma resposta, enquanto que a classe joke do domain, ela tem menos informações do que joke response, porque o nosso aplicativo precisa apenas de um texto, que é o valor que a gente recebe da requisição. Beleza? Então veja que joke response tem diversas informações e também possui anotações aqui do JSON. Então vale a pena lembrar de falar, olha, eu estou fazendo essa separação para que eu separe em relação aos frameworks que eu estou utilizando e que cada um tenha as suas responsabilidades bem definidas. Veja que nessa classe aqui eu também estou utilizando var, né? Isso aqui é proposital. Então, se eu vou apenas transportar informação, isso aqui tudo poderia ser um valor vol, né? Um valor não mutável, tá? Então, deixa eu alterar aqui rapidão a val, ok? E vamos seguindo. Não sou muito bom com atalhos, então vai um por um.
Então agora eu tenho a minha classe do meu domínio que recebe apenas um texto, que é do tipo string. Então tem uma classe bem focada, simples e que não possui anotações de bibliotecas de terceiros no meu domínio. Então você deixa bem claro, enquanto você está fazendo sua prova, olha, o meu domínio agora tem uma classe limpa, apenas com informações primárias, não necessariamente você precisa usar string aqui, mas por informações primárias eu quero dizer que não depende de frameworks de terceiro, como é o caso do JSON sendo utilizado em Joke Response, ok? Então agora eu devo fazer o meu mapeamento, em que basicamente eu vou mudar o tipo do meu retorno para Joke e eu faço um return do text recebendo o Joke Response.value. Pronto. Veja que os nomes não precisam ser igual, nem nada assim do tipo, tá? Então, basicamente, essa vai ser a estrutura do nosso getJoke. Beleza? Feito o meu repository, o que é que eu vou dar uma olhada aqui? Eu tenho que a minha activity faz o tratamento das dependências, eu já movi. Eu criei o meu repository e agora eu vou mover as regras para o meu viewModel. E aí, se você vai usar MVP, MVC, MVVM, deixa claro porque que você está utilizando. Então eu vou utilizar o viewModel, que é o padrão que a gente tem para desenvolver, né? A forma recomendada de hoje em dia. Mas que eu não tenho preferência por arquitetura nenhuma, ou se você tiver preferência por algum tipo de arquitetura, você deixa claro para o seu instrutor, para o seu avaliador, perdão, que você está fazendo, que você tem a sua preferência, digamos assim. Isso não vai ser nenhum tipo de problema, a não ser que seja uma coisa muito maluca. Que você seja muito doido em relação a só faz dessa maneira, né? É bem importante deixar claro que você não é super enviesado com a única coisa, afinal você quer passar na prova também, né? Então, tente entender que você tem um domínio das coisas ao mesmo tempo que você tem suas preferências. Então, feito o meu repository, eu também já criei a minha classe de domínio, já expliquei um pouquinho sobre ela. Eu agora vou criar o meu viewModel. Eu vou chamar de Joke viewModel, é uma classe, e aqui eu vou receber o meu repository como padrão, como parâmetro. Por simplicidade, eu já vou deixar ele criado aqui, por default, e vou partir para a implementação do meu viewModel. Ok? Então, o meu viewModel, uma coisa que eu não vou fazer aqui é criar factory. Então, basicamente eu sei como fazer. Eu precisaria olhar na internet. E aí é um ponto importante. Se você esqueceu de alguma coisa e precisa consultar a internet está à sua disposição. Não tenha receio de fazer isso, porque isso não vai ser um problema. Então, beleza, fiz a criação do meu viewModel, só identar um pouquinho, a fonte está bem grande. Então, com o meu viewModel, eu posso vir aqui no meu bloco de init e fazer a minha requisição, né? Eu posso fazer o meu getJoke e já retornar o valor de acordo com a necessidade. Aqui, o meu getJoke é uma função suspend, né? Então, eu vou precisar do meu lifecycle scope para fazer essa requisição. A forma mais simples de você emitir um valor, até hoje, o que eu conheço, é através de um stateflow. Então, eu vou criar os dois stateflow, o público e o privado, que vai emitir o valor que eu recebi da API para ser exibido para o usuário. Então, eu tenho meu joke state é do tipo mutable stateflow de joke. E ele começa com um valor vazio, enquanto. Ok? Então eu tenho esse cara e eu tenho o valor immutable, que é o que a view vai receber de fato, que é o joke state as stateflow. Então, ao receber a minha piada, eu vou apenas atualizar
o meu joke state. Então eu faço state, recebe joke. Então eu estou só copiando o valor do texto que eu recebi da requisição que eu vou estar realizando. Tá? Então eu faço a requisição aqui. Então eu faço a minha requisição, recebo o valor e atualizo o valor dentro do meu state. Tá, feito isso, qual é o tratamento que eu explicaria aqui? Então eu criei a estrutura básica do meu ViewModel, né? Então o meu ViewModel está mais ou menos pronto. Só que se algum tipo de erro acontece, eu tenho um crash. Então vale a pena você também colocar algo como um try catch. E aí veja, primeiro eu estou fazendo com o meu joke direto, mas agora eu vou criar uma classe de apresentação. Então eu tenho uma classe para receber as informações, eu tenho uma classe de domínio e eu tenho uma classe de apresentação. Por que eu preciso dessa classe de apresentação? Eu quero representar o estado que vai chegar na tela. Então isso pode ser um estado de loading, digamos, isso pode ser um estado de sucesso, isso pode ser um estado de falha, tá? Então eu vou criar uma classe aqui, que eu vou chamar joke presentation, em que ela vai possuir um value, um text do tipo string, um valor se está sendo feito um carregamento do tipo boolean. Vou deixar como um valor default como true, que é o valor que ao iniciar a aplicação ele já vai ser emitido pelo meu mutable stateflow. E vou dizer que inicialmente isso não é um erro. Então meu valor recebe false. Então eu vou fazer um try e caso eu caia no catch, eu emito um simples boolean para minha tela dizendo, olha, um erro ocorreu, então altera esse valor aqui, tá? Então, ao invés de emitir o meu joke para minha tela, eu vou passar a emitir joke presentation. Então veja que inicialmente eu vou ter um texto vazio, o estado de carregando e o estado de erro setado como falso. Então a primeira emissão que a view vai receber é um carregando. Então por que eu estou fazendo dessa forma? Eu vou estar explicando no vídeo a forma que eu explicaria durante algum desafio, talvez, se eu seguisse essa abordagem. Basicamente, eu estou emitindo os 3 estados que uma tela costuma receber, né? Quando você abre uma tela, você faz uma requisição de modo geral, então você tem um momento em que você está esperando, em que o usuário está vendo um load, um skeleton, qualquer tipo de abordagem, e eu também vou colocar um tratamento de erro para caso o usuário termine necessitando ver uma tela de erro, por exemplo. É basicamente para isso que serve essa minha apresentação, né? no meu exemplo. Beleza? Então, caso seja um erro, eu vou fazer joke state .update. Então, eu vou pegar meu estado, vou copiar o valor de loading para falso e de erro para true. E do meu texto para vazio. Então, nesse caso aqui eu tenho o estado de erro e nesse caso, nesse outro cenário aqui na linha 23, eu tenho o meu texto de fato. Então, isso aqui não é nenhum erro. E nem isso não é um loading, não é um estado de loading, nem é um estado de erro. Tá? Então aqui eu tenho tanto o tratamento para erro, tanto tratamento para quando dá certo a minha requisição. O estado de loading ele já vai ser emitido por essa definição aqui, em que eu começo com o estado. Então beleza, aqui fizemos a nossa requisição, nós vamos precisar atualizar toda a informação da tela, mas nós temos o botão random aqui, em que ele faz uma nova requisição. Então eu vou mover todo esse valor aqui para um novo método, que eu vou chamar de getNewJoke, getNewRandomJoke, e executa toda essa ação. Então, no meu init, eu faço apenas um getNewRandomJoke. Quando eu for fazer o clique no botão, eu chamo essa função aqui e todo o tratamento já é feito. Beleza? Então, agora que eu criei o meu ViewModel, veja que a gente já passou por 3 etapas diferentes, né? Aqui vale novamente explicar, eu estou recebendo
no construtor. Caso eu venha fazer um teste, eu consigo trocar a dependência com tranquilidade. Então, explique por que as coisas estão acontecendo, assim como eu estou explicando cada etapa, cada decisão que eu estou tomando aqui. Beleza? Indo, ou melhor, partindo para a nossa tela, a gente já consegue mover algumas coisas, né? Então, eu vou deixar isso aqui comentado e vou começar a fazer os ajustes necessários na nossa tela. Como eu disse, eu não vou criar o meu factory aqui do meu ViewModel. Então eu vou receber só o meu ViewModel diretamente, mas eu deixaria bem claro, tipo, olha, eu sei que tem que fazer com factory, etc, etc, etc. O código eu poderia encontrar na internet, né? Sem nenhum tipo de problema. O que importa é você saber. Aqui você também poderia dizer, aqui eu poderia utilizar algum mecanismo de DI ou qualquer coisa assim do tipo. E sucesso. Já seria o suficiente. Então, dado que eu tenho o meu ViewModel, eu já consigo seguir com a minha implementação. Então, agora, ao invés de eu fazer a requisição na tela, eu vou começar removendo para receber o meu state do meu ViewModel. Então, ViewModel, joke state, collect as state do compose. Acho que isso aqui pode ser um by. Sou tão bom de compose. Então, uma vez que eu vou fazer a minha requisição no meu init, quando eu crio a inicialização aqui do meu ViewModel, a requisição já está sendo feita, então eu coleto o meu valor e aqui eu consigo fazer algum tipo de tratamento, né? Então, vamos seguindo. No meu text, o que é que eu poderia fazer? Dado que eu tenho 3 estados diferentes, um de load, um de sucesso e um de falha, a gente pode fazer um when aqui para exibir informações diferentes de acordo com a necessidade, né? Então, vamos supor que a gente tivesse alguma coisa assim. When state. Veja que eu não estou dando muita atenção ao compose, a questão do compose aqui, porque não é o meu foco. Agora eu só quero exibir a informação com as alterações que eu fiz no meu código. Então, se eu tenho um estado de loading, por simplicidade, eu vou apenas colocar um texto loading. O mesmo para erro. E caso não seja nenhum desses dois, eu vou exibir o meu conteúdo. State, no meu else. Então eu poderia ter uma função aqui chamada showJoke, que recebe um texto do tipo string, uma função compose, e basicamente ela vai ter a interface que eu estou criando para exibir o meu texto e o meu botão. Então eu vou copiar tudo isso aqui para dentro de showJoke. Então, basicamente, eu estou tratando os meus 3 estados. Só que, além disso, eu preciso também realizar uma ação, que é a ação de clique. Então, quando o usuário quiser clicar no botão, ele pode receber um novo fato. Então, aqui, basicamente, quando o usuário clicar, eu vou receber eu vou passar uma função de clique que faz uma ação que eu preciso, que vai ser diferente do que eu tinha implementado, que era um ponte mais um, só para fazer uma alteração e o launch effect ser chamado novamente. Basicamente, o que eu vou ter é, quando o usuário clicar no botão, eu vou chamar o meu ViewModel e o meu ViewModel ele vai realizar a tal requisição. Get new joke. Feito. Então esse seria o meu estado showJoke. Isso aqui talvez funcione. Dado que agora eu não preciso fazer a requisição na minha tela, eu posso remover o Launch Effect e eu posso remover esse New Fact aqui. Beleza?
Acho que a gente está pronto para testar. Não tenho certeza se eu esqueci de alguma coisa, mas é normal quando você estiver fazendo algum teste durante a aplicação que você esqueça de alguma coisa, que você tenha algum tipo de erro. Isso não é nenhum tipo de problema. Vamos rodar nossa aplicação. Será que eu esqueci alguma coisa do Composer? Esqueci alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Vou colocar um log de erro, né? Eu não sou bobo. Saber o que aconteceu. É bom que enquanto você vai fazendo, sempre dá erro enquanto você está codando. Sempre que você vai fazer código ao vivo, dá erro. Então, basicamente, eu estou recebendo um erro porque eu coloquei aqui como true para erro. E aqui deveria ser false. Assim como está para o loading. Vamos seguir. Beleza, agora eu não estou recebendo um erro, porém não estou exibindo o meu texto. Então eu vou dar uma olhada em como eu estou passando o valor para o meu texto, né? Eu estou recebendo dentro do meu show joke o meu remember text aqui. Então eu vou passar state.text. Desde do meu remember. Perfeito. Dessa forma eu consigo exibir. Então eu já consigo fazer a mesma coisa, mas com código mais ou menos estruturado. Então, deixa eu ver agora. E aí é importante você falar, por exemplo, se você curte fazer nesse estilo em que uma classe representa todo o estado da tela, se você gosta de utilizar shield class, etc., você pode falar de suas preferências aqui também, tá? Isso é bem importante, que as pessoas precisam entender a forma como você trabalha, ok? Então aqui eu tenho meus 3 estados, eu estou exibindo minha piada, estou fazendo um mapeamento entre camadas. Deixa eu ver se o clique está funcionando. Perfeito, o clique está funcionando. Então, aqui eu tenho, pessoal, mais ou menos a estrutura básica do que seria um desafio. Qual que seria o próximo passo que eu acho bem importante? É você tentar escrever um teste unitário, né? Então, eu acho que vale muito a pena você tentar escrever um teste unitário, que é para mostrar a sua preferência e o seu estilo de teste. Então, a gente pode criar uma classe aqui, joke test, por exemplo. Para esse código específico, eu diria, olha, eu vou fazer um teste do meu model, que dessa maneira eu consigo exercitar todas as outras classes que eu vim da camada de dado até chegar na tela, né? Eu não vou fazer um teste de tela aqui, nem nada do tipo. Se eu fosse fazer um teste de tela, você pode também falar de suas preferências e coisas assim do tipo, mas não acho que você precisa chegar nesse nível de detalhe. Se você escrever um teste unitário, acho que isso vai ser um plus. Então, qual seria a forma que você poderia estar escrevendo o seu teste, né? Existem, de modo geral, duas maneiras de fazer. Ou utilizando mock, ou você pode utilizar fake. Eu vou mostrar aqui uma maneira utilizando a ideia de fake. Então, eu vou criar um fake para minha API, tá? Então, eu vou ter meu classe fake API que implementa a interface API. Então, isso aqui me retorna. Eu preciso fazer a implementação dessa função, em que eu vou retornar um joke response. Meu joke response é nada mais do que uma classe em que eu vou colocar valores vazios aqui para ela, ok? Um valor aleatório, exceto para value some joke here created at updated at. Tem plugins que fazem isso, mas não os adicionei aqui. E URL. Ok? Então, eu vou para o meu teste fazer a construção utilizando o fake. Se eu estou indo por essa abordagem, o que é que eu diria? Ah, eu gosto de fazer uso do fake porque eu exercito todos os comportamentos de fato do código que vai para a produção. Então, exceto da requisição em que eu estou isolando essa camada, ou seja,
Eu estou removendo qualquer tipo de estado em que o teste pode falhar porque não tem conexão. Vou fazer essa implementação desse fake. Eu substituo ele ali no meu repository que eu vou passando para o meu viewModel. Então, a partir disso, eu tenho um teste sendo feito que exercita mais componentes da minha classe com um único teste, por exemplo. Então, seguindo com a implementação do meu teste, eu vou ter alguma coisa na linha emit the first state as loading. Então, nesse teste, usando a API do coroutines, eu tenho que fazer alguma coisa aqui assim do tipo. As anotações não tem para onde correr. Então veja que no meu viewModel eu estou fazendo uso do bloco init. Então assim que eu crio a instância do meu viewModel, eu já disparo uma requisição. Então eu tenho que prestar atenção no momento em que eu vou fazer a criação do meu viewModel. Então eu vou criar dentro do meu teste, em que eu já tenho run test aqui, que já me dá um contexto da coroutine, um escopo de coroutine para o teste. Se eu criar fora, o teste não vai nem inicializar. Então eu vou criar aqui o meu repository utilizando o meu fake. Então eu tenho o joke repository que recebe fake API. Isso poderia ser um object, tanto faz. Não seria nenhum tipo de problema. Uma vez que eu criei o meu repository, é só isso que eu preciso. Quando eu for criar a instância do meu viewModel, joke viewModel, eu faço uso do repository, que já consome a minha fake API. Então, quando eu fizer uma chamada por uma piada, ele vai me retornar esse item aqui abaixo. Então, dado que eu quero apenas checar se o primeiro estado é o de loading, eu vou apenas pegar o valor do meu state através do meu viewModel e eu vou checar se o meu valor é verdadeiro. Se esse valor for verdadeiro, o teste deve estar funcionando. Como eu estou fazendo, só para não ter nenhum tipo de problema com coroutines, no meu before, eu vou setar a main para utilizar o dispatcher de teste. Então, dispatchers, set main, standard test dispatcher. E no meu after, após a execução do meu teste, eu vou apenas fazer um reset do meu dispatcher. Pronto, com essa estrutura, isso daqui deve ser o suficiente. Então, o meu teste, basicamente, ele está instanciando o meu viewModel. Quando eu instancio o meu viewModel dentro do bloco init, eu tenho o meu mutable state emitindo o primeiro valor e possui loading igual a true. Então, esse teste aqui já deveria ser o suficiente, caso você queira mostrar a forma como você pensa para teste. Veja que aqui eu já falei que eu tenho uma preferência por fakes ao invés de mocks, por exemplo. Essas coisas são importantes de estarem sendo ditas enquanto você está fazendo o seu desafio. Show. Então, meu teste passou. Feito isso, pessoal, possivelmente eu acho que ainda tem tempo. Se você fizer algo nessa linha simples, eu acho que os conselhos são praticar e fazer pequenas atividades como essa, falando em voz alta, assim como eu estou falando para fazer a gravação desse vídeo. Então, pratique, veja cada conceito, certifique-se de que você entende todos os conceitos das coisas que você está utilizando. Se você não entender, dê uma estudada, porque aí quando você for executar, quando você estiver fazendo a sua prova, você vai ter mais confiança e vai ser muito mais simples de você estar digitando o seu código e de você estar respondendo qualquer dúvida. Você não vai estar parando para perder, e nem vai perder tanto tempo de acordo com a forma como você escreve o seu código. Então, não deixe de falar, não deixe de guiar a entrevista, que é bem importante. Não tenha receio de estar conversando com a pessoa e nem de estar tirando dúvidas, tá? Veja que no processo talvez a pessoa possa fazer algum tipo de pergunta. Não tenha receio também. Tente responder da forma mais tranquila possível e você vai ter um resultado satisfatório, sem dúvida. Beleza? Então, isso é mais ou menos como funciona uma prova técnica em que você tem que fazer um pair programming. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você tem preferência por Rex Java, também não é um problema. Eu fiz com coroutines porque sim, né? Simplesmente por isso. Dito isso,
Eu vou ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se prepare bem e faça a melhor prova possível e consiga a vaga aí que você tanto almeja. Beleza? Sucesso, até a próxima. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.